Boa tarde. Hoje, 27 de julho de 2021, Medicina Aeroespacial é o nosso tema. Declaração de ausência de conflito de interesse em relação à indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, empresas de aviação, instituições públicas de regulação da atividade aeroespacial. Resolução do Conselho Federal de Medicina 1595 do ano de 2000. Agradecimentos à Academia Paraibana de Medicina, uma saudação especial ao presidente acadêmico João Gonçalves de Medeiros Filhos, também coordenador deste evento, e ao moderador, professor Dalvério de Paiva Madruga, membro da Câmara Técnica de Medicina Aeroespacial do nosso CFM. Premissas de um palestrante. Como vocês sabem, são duas: atualizar o público, notadamente com a qualificação deste com mais quilometragem de voo que a maioria dos pilotos, atualizar com a mais recente literatura e compartilhar a experiência do palestrante. Prometo, vocês verão aquilo que não se encontra na internet, aquilo que só o palestrante viu. Mas em tempos covidianos devemos priorizar a leveza, a comicidade, o estilo ariano, começando com a letra A, um novo substantivo comum, um desafio inatingível, uma risada a cada 2 minutos. E investir, usar e abusar das imagens. O mundo hoje é das imagens. Por meio daquele provérbio chinês, um quadro, uma imagem, vale por 1000 palavras. O marco na medicina aeroespacial começou em 2011, com o primeiro Fórum Nacional em Brasília, no dia 2 de agosto de 2021, quando participamos. E olha o enxerimento de um paraibano. Perguntou ao palestrante: o senhor disse que na altitude de cruzeiro os gases duplicam, há uma expansibilidade gasosa. E qual é a razão então fisiológica para as empresas servirem bebidas gaseificadas a bordo? Nossa experiência começou em 30 de novembro de 2012, com a palestra sobre o tema para os médicos de Campina Grande. No ano seguinte, 24 de abril de 2013, nesta casa, presença do público qualificado, nosso público-alvo, os acadêmicos da medicina, destacando o professor Gilson Guedes e o professor Marco Aurélio, ambos falecidos. Alírio Batista de Souza, o pioneiro da ética na medicina aeroespacial brasileira. Vocês vão entender por quê. Existe algum médico a bordo? Hoje o discurso mudou para: existe algum médico voluntário a bordo? Eu, dissera Alírio Batista. Professor Alírio, essa figura simpática da foto, em 1978, portanto há 43 anos, numa aula de medicina legal, ao lado do cemitério Senhor da Boa Sentença, contava e gostava de contar para todas as turmas sua viagem de lua de mel em 1970. Olha o tempo. Duplamente vibrando, por ser recém-formado e recém-casado. Atendeu uma paciente idosa. Seguindo as normas de emergência, estacionou, quer dizer, sentou-se ao lado dela até estabilizar. Lamenta, nenhum reconhecimento recebeu e deixou uma lição. 27 anos, Alírio, além do seu tempo. Por isso que é o pioneiro da ética da medicina aeroespacial. Veja que ele inspirou um parecer de muito tempo depois, só em 1997, que o Conselho Federal de Medicina normatizou o atendimento realizado a bordo da aeronave. E olha a ementa: o médico chamado a prestar assistência a bordo de aeronaves tem o dever ético e legal
de fazê-lo, cabendo, entretanto, cobrar, se achar oportuno, ao paciente o atendimento e não à empresa aérea. Outra figura exponencial na medicina aeroespacial é o nosso dramaturgo paraibano Itaperoá, Ariano Suassuna. Ariano, por que o seu medo de avião? Por não ser adepto do avionismo, termo criado por ele, que corresponderia a não ter fé no avião? Conta uma história. Um dia eu ia fazer uma viagem de Recife para Salvador de carro, quando alguém falou: Ariano, e se de repente na estrada o carro cair num buraco? Você é capaz de morrer. Ariano, com sua língua afiada que Deus lhe deu, respondeu: pior é o avião, para onde ele vai, o buraco acompanha. Realmente a vida é cheia de buracos. Qual o mais ameaçador, o de carro ou o de avião? Buraco, o óbice para a medicina aeroespacial, porque dentro dele existe o gás, inimigo número 1. Aqui as bases físicas e químicas da medicina aeroespacial. Chama em vermelho as condições mínimas de sobrevivência, perigos, emergências primárias, a hipóxia e o hipobarismo. Lembrar que lá em cima a pressão atmosférica é muito baixa, por isso que tem que ter a pressurização da cabine. Lembrar que os vasos duplicam, há ruídos, barulho, o espaço físico reduzido e inadequado para assistência numa medicina de urgência ou emergência. Aqui uma demonstração na qualidade desse professor de química. Vamos pegar uma seringa hipodérmica de 20 ml. Vocês então ocluem o bico com o dedo indicador esquerdo e pressionam até onde puder o êmbolo. Vocês então vão comprimir os 20 ml para 10 ml. Então aqui no interior fica na setinha 10 ml de gás, que é o que ocupa o espaço vazio da seringa. Então aqui nós trabalhamos duas variáveis, pressão do êmbolo e volume gasoso. 2. E o terceiro balizador, termômetro, temperatura, termômetro clínico. Então, na temperatura constante, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Como é uma gangorra, um está em cima, outro está embaixo. Então no solo, nível do mar, a pressão é alta. Lá em cima é baixa. Essa é a lei de Boyle-Mariotte. E essa transformação se chama isotérmica. E a experiência que eu os convido a fazer é pressionando, vocês vão até o avião e quando chegar na altitude de cruzeiro, 10.000 metros de altura, vocês tiram a pressão. O que é que vai acontecer? O volume vai duplicar para 10. Moral da história, né? Lá em cima, os gases duplicam. Isso vale para a medicina, por exemplo, uma cirurgia de cesariana, em que os gases, normalmente na cirurgia, duplicam. E se chegar lá em cima, poderá haver risco de ruptura dos pontos. Outra lei importante é a lei de Henry. Lembrar que os gases, né, se distribuem no organismo por meio do sangue, do líquido. Então existe uma lei que regula essa proporção, que é a lei de Henry, o britânico William Henry. Isso é importante, principalmente nas anemias, por isso que uma anemia de menos de 8,5 de hemoglobina contraindica uma cirurgia, justifica porque a bordo das aeronaves tem que ter torpedo de oxigênio, e a questão do possível embolia gasosa, porque o pânico leva à hiperventilação. Então, o que fazer com os flatulentos a bordo? Lembrar que o Brasil é o país do arroz com feijão, e feijão produz gases, é gasogênico. Aprova em conteste? Nós somos o segundo mercado mundial de venda de remédio para gases, de antifiséticos. Logo, a lei de Boyle-Mariotte justificaria a presença de um fármaco antifisético como o velho conhecido Luftal? Pergunto, afinal, há Luftal ou um outro antifisético a bordo? E se não tiver,
Baseado na lei de Boyle-Marriott, valeria a pena ter a bordo as empresas disponibilizarem uma cinta de compressão abdominal, como a da foto? Justifica as empresas servirem Coca-Cola a bordo, que é uma bebida gaseificada? Mas não há como negar. Vocês sabem que todo indivíduo que eliminar flato desconversa, não diz que é com ele. Mas há um aparelho agora chamado peidógrafo. Faz o exame peidográfico, comprova as imagens e fotografa. Pergunto-lhes, os aviões deveriam disponibilizar esses equipamentos? Ou melhor, esses três abaixo, ter um Luftal, ter uma cinta compressiva e ter o peidógrafo. Finalizando, o público-alvo com mais quilometragem de voo que muitos dos pilotos de avião, em homenagem aos acadêmicos da Academia Paraibana de Medicina. Pior é o avião, para onde ele vai, o buraco acompanha. Homenagem a Ariano Suassuna. Existe algum médico a bordo? Eu. Homenagem ao nosso Alírio Batista de Souza. Muito obrigado.